Oi, meu povo, tudo bem? Hoje a gente vai começar com uma aula que a princípio vai parecer a aula da semana passada, porque é exatamente igualzinha. Eu vou fazer uma revisão no início, porque o nosso assunto é uma continuação. A gente começou a falar de ligações químicas, eu falei um pouco de ligação iônica e hoje nós vamos falar dos outros tipos de ligação. Mas é importante relembrar, né, para não fazer confusão no momento que a gente for fazer exercício e tiver que diferenciar uma da outra, ok? Então, um pouquinho de paciência nos primeiros slides, nos primeiros minutos de aula, porque eu preciso repetir algumas coisas para vocês, ok? Vamos lá. Bom, relembrando, o que nós vimos semana passada? Nós vimos que os átomos se ligam entre si, tem um motivo para isso acontecer, e essa ligação entre átomos pode acontecer de três formas diferentes, que são os três tipos de ligação química que nós vamos estudar. A ligação iônica, nós estudamos semana passada, é a ligação que acontece entre átomos de metal com a metal. As ligações moleculares, vamos ver já já, a gente vai chamar de ligação covalente ou molecular, e as ligações metálicas, que também é assunto do finalzinho da aula de hoje, certo? Então, vamos por partes, vamos revisar a ligação iônica. Lembrando que é muito importante saber lá da tabela periódica onde eu localizo os metais e os ametais. Essa tabelinha, ela simplifica bem as coisas, né, em cores. Quem são os metais? Tudo que está em laranja. Quem são os ametais ou não metais? Os verdes. Cuidado que o hidrogênio ele é um ametal e está lá do outro lado da tabela. Dá uma olhadinha para ele ali do lado esquerdo, certo? E a gente tem os semimetais. Os semimetais é um pouquinho mais complicado fazer essa divisão de semimetais. Algumas tabelas nem têm essa divisão, mas, enfim, eles existem, é importante saber ali. Eles estão na fronteira entre os metais e os ametais. E a gente tem ali destacado em roxinho os gases nobres. Eles são bem importantes porque eles são estáveis. Falamos disso na aula passada, certo? Bom, por que eu trouxe de novo a teoria do octeto? Porque é com base nessa teoria que nós vamos pensar nas ligações químicas. Os átomos se ligam para ficar estáveis, adquirindo 8 elétrons na camada de valência e, em alguns casos, 2 elétrons, quando o átomo é muito pequeno e só tem uma camada, certo? Semana passada também vimos isso, é um slide repetido aqui só para revisar. Coloquei novamente a distribuição eletrônica lá dos gases nobres, só para destacar esse detalhe, né? Ó, átomos pequenininhos que só têm uma camada vão ficar estáveis, semelhantes ao hélio. Os demais, 8 elétrons na camada de valência. Então, ó, essa aqui é a teoria do octeto representada nos elementos. Ligação iônica, vimos semana passada. Tendência, né, de alguns átomos de perder elétrons. Quem perde elétrons? Metais. E outros átomos têm tendência a receber esses elétrons, os ametais. Quando esses átomos se encontram, vai acontecer a formação de cátions dos metais, porque eles vão perder elétrons, e a formação de ânions dos ametais, que vão receber. A união entre cargas positivas e negativas, né? Lembrando lá que o cátion vai adquirir carga positiva e o ânion carga negativa. Nós vamos ter esse tipo de situação. Ó, um átomo de metal bonitinho com um elétron na camada de valência, enquanto que o átomo de ametal tem 7. A tendência desse átomo aqui de cloro é receber elétrons, enquanto a tendência desse átomo aqui é perder. Quando o átomo de sódio perde elétrons, ele vai adquirir estabilidade, ó, ficou com 8 elétrons na camada de valência, só que ele adquiriu carguinha positiva, perdeu elétron. Já o cloro, que recebeu o elétron aqui na camada de valência, passou a estabilidade, né? Mas ficou com carguinha negativa. Como a gente sabe, cargas opostas vão se atrair. Então, o sódio com carga positiva e o cloro com carga negativa vão formar um cátion e um ânion. E esses cátions vão se atrair e vão formar a ligação iônica, ok? Então, toda vez que uma substância iônica é representada, eu vou colocar primeiro o cátion, nesta ordem não pode alterar, e depois o ânion. Vocês nunca vão ver o ânion
antes do cátion. É essa a ordem correta para escrever a fórmula da substância. Essa fórmula aqui a gente chama de fórmula mínima, né? Ela simplifica. O sal de cozinha, por exemplo, ele tem um cátion para cada ânion, uma carga positiva para cada carga negativa, ok? Estou passando rápido porque é a revisão da aula passada. Bom, o módulo da carga, módulo é um número sem o sinal, né? A gente desconsidera, a gente chama de valência. Valência vai ser, então, a carga que o átomo vai adquirir, positiva ou negativa, e a gente diz, por exemplo, que o sódio é um cátion monovalente. A gente tem outros átomos, por exemplo, eu posso vir aqui e escrever ferro 2+. Isso aqui é um cátion bivalente, certo? Então, a valência é o número, é a carga que aquele átomo pode adquirir, pode ser positivo ou pode ser negativo, dependendo do átomo ser metal ou ametal. Bom, o que nós temos aqui nesse slide? Nós temos um modelinho, um modelo para escrever a fórmula de substâncias iônicas. Tem dois exemplos dados, mas eu vou fazer um novo aqui com vocês. Vamos supor que eu quero ligar o cátion magnésio, que tem carga 2+, valência 2+. Gente, da onde eu tiro essa valência, né? Da tabela periódica. A gente vai encontrar o magnésio lá na família 2. O que vai acontecer com esse magnésio? Ele é um átomo que tem essa configuração eletrônica, ó. 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda e 2 na terceira. Isso aqui eu descubro fazendo distribuição eletrônica ou simplesmente consultando a tabela. Eu vou querer ligar esse átomo com um ametal chamado nitrogênio. E o nitrogênio tem carga 3-, tem valência 3-. Gente, onde eu coloco o sinal, -3 ou 3-, não faz diferença. Mas como que é a configuração eletrônica do nitrogênio? Ele tem 2 elétrons na primeira camada e ele tem 5 elétrons na segunda. Esse átomo necessariamente precisa receber 3 elétrons para poder ficar com 8. Por isso, a carga, a valência dele é igual a -3. Recebe 3 elétrons. Já esse átomo aqui, ele precisa perder esses elétrons. Esses 2 elétrons aqui têm que ir embora, para que ele fique com 8 elétrons aqui, ó, na camada de valência. Perder 2 elétrons, carga mais 2. Como é que eu vou unir esses dois átomos para formar o meu composto iônico, a minha substância iônica? Olha esse truque aqui em cima, ó. Lá no cátion, a valência, a carga, vai se transformar nesse número aqui embaixo, que a gente vai chamar de índice. E aqui no ânion, a valência também vai ser colocada aqui embaixo e se transformará em índice para o cátion. Como que isso vai funcionar para o meu exemplo? O magnésio vai ficar com o número 3 aqui embaixo, Mg3, e o nitrogênio vai receber um número 2 aqui embaixo, nitrogênio 2. Essa aqui é a fórmula da substância. A gente chama de fórmula mínima. Olha só como isso aparece nos dois exemplos, ó. -1 aqui, certo? Esse -1 veio parar aqui embaixo, 1 não é necessário colocar. E esse número 2 veio parar aqui embaixo sem sinal. Os dois vêm sem sinal. A fórmula da substância, CaF2. Olha isso aqui acontecendo de novo, ó. Esse 2 vai vir aqui para baixo como índice. Esses números pequenininhos na fórmula em química a gente chama de índice ou índice de atomicidade. Índice mais fácil, né? E esse número aqui veio parar aqui. Por isso a forma é Al2O3, certo? Então, explicando melhor como é que a gente usa esse modelinho para escrever a fórmula. Ok? Vamos lá falar de propriedades. É importante saber algumas características de substâncias iônicas que vão servir para todas as substâncias que têm íons, né, organizados ali. A primeira delas, a gente tem o retículo cristalino. O que vem a ser isso? A organização dos íons na estrutura da substância chama-se retículo cristalino.
cada cátion vai se aproximar, né, do ânion e eles vão ficar unidos, porque cargas opostas vão se atrair, e essa organização espacial, cátion com ânion, a gente chama de cristal ou retículo cristalino. Essa é a organização dos átomos em todos os compostos iônicos que nós conhecemos. Outra coisa importante, todos são sólidos à temperatura ambiente, não tem substância iônica nenhuma que seja líquida, muito menos gasosa à temperatura ambiente. São duras, né? Apresentam elevada dureza. Pensa sempre no sal de cozinha, que eu acho que é um exemplo clássico. Substância iônica, sal de cozinha. São quebradiços, cristais podem ser rompidos, quebrados, possuem ponto de fusão e ebulição muito altos. Exemplo, sal de cozinha, para sofrer fusão, precisa de uma temperatura próxima de 800 graus, tá vendo? Então, é porque a união entre os íons aqui é muito intensa. Cátion e ânion se atraem com muita força. É difícil fundir o material iônico. Entrar em ebulição, então, é mais difícil ainda. Outra coisa importante, conduzem corrente elétrica. Quando estão em solução, gente, em solução é a mesma coisa que em água, dissolvido em água. Quando o sal de cozinha está dissolvido em água, água com sal vai conduzir corrente elétrica. Lembra de um exemplo clássico? Quando está chovendo, quando está tendo tempestade com raios, precisa sair do mar. Precisa sair por quê? Porque a água salgada conduz corrente elétrica e se ocorrer uma descarga, um raio cair na água, você pode ser eletrocutado. Então, água com substância iônica dissolvida conduz corrente elétrica. Mas e se estiver no estado sólido, igual está aqui ó, no exemplo, tudo juntinho? Aí não conduz. Porque para haver condução de corrente elétrica, os íons com carguinha positiva e negativa precisam estar livres para se mover. No caso do estado sólido, não tem movimento, não tem condução de corrente elétrica, certo? No estado líquido, pode conduzir, e no estado gasoso também, mas, gente, nunca vi substância iônica no estado gasoso na minha vida, porque a temperatura para que isso aconteça é enorme, é absurda, certo? Mas se tiver no estado líquido, a gente diz que sofreu fusão, então está fundido, substâncias iônicas derretidas, podem conduzir corrente elétrica também. No estado sólido, nunca. Então, tudo isso que eu falei até agora era só para relembrar, para revisar o que eu coloquei na semana passada sobre ligação iônica. Eu acho que eu expliquei um pouco melhor agora, para a gente poder dar continuidade, falar agora de ligação covalente. Que tipo de ligação é essa, né? A ligação covalente ela é um compartilhamento de elétrons entre átomos de ametais. Então, ó, já começa com um detalhe importante. Aquela tabela periódica coloridinha que eu coloquei ali atrás, que mostrava os ametais, somente ametais vão fazer ligação covalente. Outra coisa importante, não tem um átomo que vai perder elétrons para outro átomo. Aqui a gente vai ter átomos que se aproximam e compartilham seus elétrons para ficar estáveis, ainda seguindo a regra do octeto, né? O objetivo é adquirir estabilidade com 8 elétrons na camada de valência. Vamos lá. Entre ametais, hidrogênio, exemplo. Lembra que o hidrogênio ele ficava diferente, né? Ele estava do lado esquerdo da tabela lá misturado com os metais, mas ele tinha a mesma cor dos ametais. Hidrogênio é ametal. Ele está na família 1 por simples coincidência, porque ele tem um elétron de valência e acabou sendo colocado ali. Mas o hidrogênio é ametal. Então, olha só. Aqui na primeira figura, eu tenho átomos isolados, ó, eles não estão fazendo ligação. Só que o hidrogênio está com um elétron e o outro átomo de hidrogênio também tem um elétron. Vocês se lembram que o menor gás nobre, que era o hélio, tinha 2 elétrons? Na camada de valência, ele era um S2? Então, o hidrogênio vai ficar estável quando ficar parecido com o hélio na camada de valência. Como é que um átomo de hidrogênio vai adquirir 2 elétrons? Bom, esse átomo da esquerda não pode doar elétrons para o átomo da direita.
porque ele ia ficar sem elétrons. O mesmo acontece com o átomo da esquerda. Única possibilidade é que eles se aproximem, esses átomos vão se aproximar e vão compartilhar esses elétrons aqui. Qual que é a maneira de representar isso? Assim, ó, a gente aproxima os dois átomos e coloca os elétrons entre os dois. Esse par de elétrons pertence ao átomo da direita e ao da esquerda simultaneamente. A gente diz que está sendo compartilhado pelos dois átomos. Ligação covalente é sempre um par de elétrons que pertence a dois átomos simultaneamente, certo? A partir desse momento aqui, ó, esses dois átomos estão ligados, agora eu tenho uma molécula e aí eu posso escrever H2. Aqui eu tenho dois átomos de H separadamente. Por que eu estou escrevendo essas duas representações? Quando eu encontro o número aqui na frente, eu estou dizendo que eu tenho dois átomos separados. Quando eu uso aqui embaixo, na forma de índice, que eu disse agora há pouco para vocês, aqui embaixo eu estou dizendo que eles estão ligados. Um está ligado ao outro, fazendo uma ligação, nesse caso aqui, covalente. A ligação covalente vai formar moléculas. A ligação iônica formava cristais, retículo cristalino. Aqui eu tenho a formação de moléculas. Tudo que fala molécula, a ligação é covalente. Tem que fazer associação ali, certo? Grupos de átomos unidos por ligação covalente formam moléculas, isso que eu acabei de falar, e as substâncias moleculares são formadas a partir desse tipo de ligação. Ok? Próximo. Mais um exemplo de ligação. Só que agora eu peguei um átomo lá da família 7A ou família 17. O cloro, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Família ou grupo, lembra lá da tabela periódica? Grupo 17. Esse átomo precisa de um elétron e o outro cloro, igualmente, precisa de um elétron. O que eles vão fazer? Se aproximar, né? Um átomo se aproxima do outro e compartilha elétrons. Esse par de elétrons compartilhado aqui pertence aos dois átomos simultaneamente. Os dois estão estáveis, e aí a gente pode escrever que isso aqui é uma molécula. Essa molécula é diatômica. O que é ser diatômica? Tem dois átomos de cloro, dois átomos iguais. Como esses átomos são iguais, a substância é simples. Quando os átomos são diferentes, a gente chama de substância composta. Como que eu escrevo dois átomos de cloro juntos? Cl2. Se eu tivesse os dois átomos separados, eu escrevo 2Cl. 2Cl, dois átomos de cloro separados. Cl2, dois átomos de cloro ligados, certo? Já coloquei aqui um outro exemplo, agora com átomos diferentes, né? Ó, o hidrogênio precisa de 2 elétrons para ficar estável, vimos agora há pouco, e o cloro precisa de 8, só que o cloro já tem 7. Vão fazer o quê? Se aproximar os dois aqui, ficam mais juntinhos. Ó, esse par de elétrons aqui pertence aos dois simultaneamente, e eu tenho agora uma molécula diatômica também, só que agora essa substância é composta, porque são dois átomos diferentes. Como que eu escrevo a fórmula disso aqui? HCl. Então, estou representando aqui, ó, a molécula de HCl, ok? Mais exemplos. Oxigênio com oxigênio. Detalhe aqui, qual que é a família ou grupo do oxigênio? Lá na tabela periódica, oxigênio, grupo 16. 6 elétrons na camada de valência. Como nós sabemos, para ficar estável precisa de 8 elétrons. Então, cada um desses dois átomos precisa de 2 elétrons. Ou seja, eles vão se aproximar e eles vão precisar compartilhar não um par, mas 2 pares de elétrons. Isso aqui, ó, é uma ligação covalente que nós chamamos de ligação dupla, certo? A molécula é diatômica, a substância continua sendo simples, né? Dois átomos iguais. Eu escrevo O2 e a ligação é uma ligação
dupla. A ligação anterior que a gente viu era a ligação covalente simples, ok? Outra coisa que eu vou mostrar nos próximos slides, mas já vou começar a dizer agora, cada par de elétrons pode ser representado por um traço. Então, nesse caso, O ligado com O. Esses dois tracinhos representam cada um par de elétrons, ok? Outro caso, nitrogênio. Nitrogênio é um átomo da família 15, perdão. Então, lá do grupo 15, tem 5 elétrons na camada de valência. Para chegar a 8, precisa compartilhar 3, 5, 6, 7, 8. Então, olha só, aqui ó, eu tenho 3 pares de elétrons sendo compartilhados. Como é que eu escreveria isso? A ligação aqui são 3 tracinhos. Essa molécula é diatômica, ela é uma substância simples, eu represento como N2 e a ligação aqui ó está destacada, ligação covalente tripla. Só existe ligação simples, dupla e tripla. Não é possível ligação quádrupla nem com mais elétrons envolvidos, porque elétron, não sei se vocês vão, né? Não pode esquecer, elétron é carga negativa. Carga negativa se repele, né? Olha só, nessa região aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Então, existe uma força repulsiva muito grande aqui. Colocar mais que 6 elétrons numa mesma região, impossível, tá? Bom, só para agora juntar tudo, como eu posso representar substâncias covalentes ou moleculares? Eu posso usar a tal fórmula molecular, que é o símbolo do átomo mais o coeficiente aqui embaixo, né? Nesses 3 casos aqui são substâncias simples, mas eu poderia ter substâncias compostas também, por exemplo, o HCl, que nós vimos ali atrás. Existe a fórmula eletrônica, essa fórmula eletrônica também pode ser chamada de fórmula de Lewis, é L-E-W-I-S. Como que essa fórmula é feita, né? É escrita? Eu coloco os elétrons da camada de valência de cada um dos átomos sendo compartilhados aqui e os que não são compartilhados também. Então, vou pegar um exemplo aqui como se fosse o HCl que nós já vimos lá atrás. Ó, o hidrogênio tem 1 elétron de valência, o cloro tem 7, então eu represento os elétrons. Normalmente os elétrons são representados aos pares, ó, 7 elétrons para o cloro, e aqui acontece o compartilhamento, que eu posso fazer usando os círculos, né, a circunferência, ou simplesmente indicar que pertence aos dois, como eu fiz aqui. Fórmula eletrônica. E aí existe a fórmula estrutural, que substitui cada par de elétrons por um tracinho. Então, eu escreveria HCl de forma bem simples, ou, em alguns casos, tem livros que trazem as representações mais completas, HCl. Esse par de elétrons eu faço um tracinho, esse aqui mais um, então cada traço desse é um par de elétrons. Todas as representações podem ser usadas, são aceitas. Então, eu coloquei tanto para o hidrogênio quanto para o oxigênio aqui, nitrogênio, enfim, vários casos, para vocês verem como é que diferencia uma fórmula da outra, tá? Próximos exemplos. Eu coloquei aqui moléculas triatômicas, né? A gente começa com moléculas mais simples, mas tem moléculas com muitos átomos, às vezes dezenas, até centenas de átomos. Mas a gente vai representar, né? Aprender a representar moléculas menores e moléculas importantes para a gente. A água, por exemplo. Olha só, a fórmula molecular da água é conhecidíssima, todo mundo sabe. Mas como seria a representação de Lewis, a representação eletrônica? Olha só, cada hidrogênio com um elétron, aqui os átomos separados, um elétron para o hidrogênio, outro aqui, e o oxigênio, né? De onde saíram essas 6 bolinhas aqui que representam os elétrons? É a camada de valência do oxigênio. O oxigênio está na família 16 e ele tem 6 elétrons de valência. Quem tem 6 elétrons, obrigatoriamente precisa ficar com 8.
Lembra disso? Precisa receber 2 elétrons. Já os hidrogênios ficam estáveis com 2, então é só compartilhar aqui, ó, um par para esse átomo e um par para esse, e eles ficam estáveis. Foi reescrito aqui, ó, o hidrogênio estável com 2 elétrons, o outro também, e o oxigênio que ficou no meio, ele está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo mundo estável. O oxigênio precisa ficar no meio porque ele é o átomo que precisa de mais ligações. A gente diz que ele é o átomo central. Vou fazer fórmula estrutural também, ó. Oxigênio. Cada par de elétrons de ligação aqui, ó, eu vou fazer um tracinho, outro aqui. Fiz fórmula estrutural. Ainda tem 2 pares de elétrons que não estão fazendo ligação, mas eu também posso representar. Poderia por aqui ou não, tá? Normalmente a gente não escreve. Vamos para a próxima molécula. Essa molécula aqui, gente, é uma substância conhecidinha também, viu? Vocês vão ver muito. A amônia. A amônia, ela é formada por nitrogênio, que nós vimos já em exemplos um pouquinho para trás. Tem 5 elétrons na camada de valência e para ficar estável precisa de 3 outros elétrons. Cada hidrogênio precisa só de mais um. Então, ó, os hidrogênios vão se ligar ao nitrogênio, que é o átomo central, e eu vou ter isso aqui, ó, fórmula estrutural. Ainda posso representar esse par de elétrons, se eu quiser, que não está fazendo ligação. Ok. Outra substância conhecida, o CO2, que é o tal do gás carbônico, também é uma substância muito comum. Legal saber a fórmula, tá? O gás carbônico tem carbono e oxigênio. O oxigênio nós já sabemos é da família 16 e o carbono da família 14. Isso vai ser importante para determinar quem é o átomo que fica no meio da molécula. O carbono, por ter 4 elétrons na camada de valência, precisa de outros 4. E cada oxigênio precisa só de 2, porque já tem 6 elétrons. Ou seja, o átomo que precisa de mais ligações fica no meio para poder se estabilizar se ligando aos outros. Ó, esses 2 pares de elétrons são compartilhados, estabiliza o oxigênio, e o carbono fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele compartilha mais 2 aqui, 7, 8. Ficou estável. Olha aqui a representação já com a ligação configurada. Como é que eu vou fazer a fórmula estrutural? Cada par de elétrons, um traço. Então, são 2 para a esquerda, 2 para a direita. Essa aqui, ó, é a fórmula estrutural. Ah, mas eu quero colocar os elétrons que não estão participando. Ó, tem um par aqui, mais um. Poderia fazer isso aqui. Outro par aqui, outro aqui. Certo? Ou simplesmente isso aqui, ó, muito mais usado, tá? Mesma coisa aqui na água. Aqui, inclusive, nem sempre a gente faz retinho, certo? A teoria do octeto, né, não é tão simples assim, ela tem muitas exceções. Tem que decorar a exceção? Claro que não. Vocês têm que saber que elas existem e não se assustar quando aparecer alguma exceção num exercício, numa questão de prova, num simulado, porque as exceções vão aparecer muito raramente, não tem que memorizar, decorar nenhuma, mas eu vou mostrar aqui 3 casos especiais em que a teoria do octeto não funciona, certo? Primeiro caso é quando o átomo fica estável com menos de 8 elétrons. Como que isso pode acontecer? Bom, vou mostrar um bem especial aqui. O berílio, aqui já é uma exceção clássica. O berílio, ele nem é um ametal. O berílio é um metal. Aí vocês vão falar, mas ligação covalente não é entre ametais? É, mas o berílio é um metal que faz ligação covalente. Inclusive, ele está na família 2, ele é um alcálino terroso. Então, o que eu sei do berílio? Berílio tem 2 elétrons na camada de valência. Eu poderia fazer assim 2 bolinhas ao redor do símbolo do berílio. Qual é a tendência de um átomo que tem 2 elétrons de valência? É perder esses 2 elétrons para ficar estável, mas o berílio não perde elétrons. Ele acaba fazendo uma ligação covalente e contraria a teoria. Como que isso pode fazer? Bom,
o berílio precisa de 2 elétrons para ficar estável, porque ele se estabiliza com 4. E ele vai fazer ligação, nesse meu exemplo com cloro, cada cloro precisa fazer uma ligação, eu tenho a formação disso aqui. O berílio se liga com cloro, ó, aqui está acontecendo compartilhamento de elétrons. O berílio fica com 4 elétrons na camada de valência, ó, tá vendo a exceção aqui? E o cloro permanece com seus 8 elétrons para estabilizar, certo? Como é que ficaria? Eu posso escrever assim, ou eu posso simplesmente escrever BeCl, tá? Não preciso colocar esses elétrons aqui, não. Posso, mas não preciso. Mais uma exceção clássica, o alumínio. O alumínio também é metal. Mais uma, boro, também é metal. E aí? Boro é semimetal, mas o que tem a ver um com o outro? Os dois são da família 13. Um elemento da família 13, então, ó, grupo 13 lá da tabela periódica, tem 3 elétrons na camada de valência. Qual seria a tendência? Perder esses 3 elétrons, certo? E se transformar num cátion, fazer ligação iônica, enfim. Mas não é isso que acontece. Eles vão se ligar e podem ficar estáveis com 6 elétrons. Então, olha só essa situação. O boro, com 3 elétrons na camada de valência, pode compartilhar elétrons até ficar com 6, não com 8. Mesma coisa o alumínio. O alumínio pode compartilhar elétrons até ficar com 6, não com 8. Vou colocar aqui 2 casos, 2 exemplos. Primeiro aqui, fórmula eletrônica. Ó, os elétrons compartilhados são esses que estão entre os átomos. Aqui a fórmula estrutural na parte de baixo. Mesma coisa no outro exemplo, ó. Elétrons compartilhados, o alumínio está ficando com 6, cada cloro fica bonitinho com 8, o cloro não é exceção. E aí eu tenho a fórmula estrutural aqui embaixo. Eu poderia cancelar esses elétrons em cima do cloro se eu quisesse, tá? Poderia escrever assim, Al, Cl, Cl e Cl. Mais um caso de exceção, só que agora o átomo vai estabilizar com mais de 8 elétrons. A gente chama de expansão do octeto, vai aumentar. Casos clássicos. O enxofre e o fósforo podem sofrer, enxofre é o S, né? E o fósforo é o P, podem sofrer esse tipo de expansão. Olha só, no PCl5, que é esse caso aqui, o que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5 pares de elétrons sendo compartilhados, ou seja, o P está com 10 elétrons na camada de valência e está estável. Essa substância existe, o PCl5 é comum na natureza. Já no enxofre, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações covalentes. Esse átomo do meio aqui, o enxofre, está com 12 elétrons na camada de valência e está estável. Então, são 2 casos específicos em que o octeto foi expandido. O átomo ficou estável com mais de 8 elétrons. Preciso decorar? Claro que não. Precisa saber que isso é possível. Átomos ficam estáveis com mais ou com menos elétrons que o octeto. E o último caso, quando o átomo fica estável com número ímpar de elétrons. Eu estou falando desde o começo, né, a ligação covalente, eu estou falando, o par de elétrons, o par de elétrons. Normalmente, os elétrons ficam aos pares, são compartilhados aos pares. Só que, em alguns exemplos, alguns casos, a gente tem átomos em que sobram elétrons sozinhos, não tem um par para ele. 2 casos aqui. Olha esse caso aqui, o nitrogênio está com 1 elétron, mais 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele está com 7 elétrons de valência e o oxigênio está ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que aqui, gente, tem um elétron sozinho. Isso aqui é um elétron sozinho. Pode? Não deveria. Olha o que acontece aqui também, ó. Esse elétron está sozinho. É um elétron, a gente diz que ele está desemparelhado, ele não tem par.
Quando isso acontece, a teoria do octeto não é obedecida, né? A teoria do octeto diz que tem que ter um número par de elétrons, no caso, 8. Quem são, né, esses compostos, essas substâncias? São os compostos que a gente chama de radicais livres. Eles têm um elétron sem par, esse elétron dá uma certa instabilidade para a molécula e essas moléculas acabam atacando outras moléculas, são intermediários de reação. Facilmente, essa molécula ou essa aqui vão deixar de existir, vão se decompor, vão se transformar em outras substâncias. Mas existem alguns compostos em que tem par de elétron sozinho. Aliás, par de elétron não, né? Elétron sozinho, elétron livre. E por último, e mais fácil de todas, a gente tem a ligação metálica. Repara uma coisa, eu não falei de propriedades de compostos covalentes, tá? Eu vou voltar a falar nisso já já. O que é a ligação metálica? Ó, já vimos que a ligação iônica é entre metal e ametal, a ligação covalente é entre ametais e a ligação metálica é entre metais. A ligação metálica, ela não obedece à teoria do octeto, e aí parece que é uma coisa um pouco mais complicada, mas na verdade simplifica tudo. Quando átomos de metais se juntam, e aí a gente retorna lá para as propriedades periódicas, metais têm baixa eletronegatividade, não atraem seus elétrons. Os elétrons ficam livres para circular. Quando um átomo de metal se junta a outros átomos de metal, os elétrons da camada de valência de todos esses átomos passam a se movimentar livremente. Nós chamamos de mar de elétrons. Isso é mais ou menos representado assim, né? É uma figura clássica. O que eu tenho aqui? Vários átomos de metal. Cada bolinha verde maior é um átomo de metal. O sinal de positivo é para indicar que os elétrons aqui da camada de valência estão fora, estão circulando. Então, ele ficou com carga positiva porque perdeu elétrons, mas o elétron não foi muito longe, né? Ele está circulando aqui pela estrutura. A gente chama de elétrons livres. Esses elétrons vão circular enquanto os núcleos ficam fixos numa mesma posição. E esse compartilhamento de elétrons, mas não com um átomo específico, mas com toda a estrutura, é o que forma a ligação metálica. Então, a ligação metálica tem um nome, a gente chama de modelo mar de elétrons. Os átomos se juntam, se aproximam, os elétrons passam a circular pela estrutura e manter esses átomos unidos, muito unidos, por sinal. É uma ligação considerada forte, certo? Outros exemplos, olha só. Essa figura da esquerda poderia representar uma amostra, um pedaço de prata. Como que isso seria? Muitos átomos de prata, núcleos e os elétrons todos livres circulando, são essas estruturas cor-de-rosa aqui, e a gente acaba representando como Ag+, porque os elétrons saíram para circular. Aqui, de novo, o retículo cristalino. A diferença desse retículo cristalino para o retículo lá da substância iônica é que aqui todos os núcleos ficam positivos, todos os átomos positivos, enquanto os elétrons ficam circulando pela estrutura. Como é que eu represento, né? Eu tenho um pedaço de prata. Como é que eu vou representar? Por exemplo, né, na água eu colocaria H2O. Como que eu colocaria aqui? Ag quanto, né? Gente, como eu não sei quantos átomos estão fazendo parte dessa estrutura, a gente não coloca um número aqui. Eu não sei quanto é que tem aqui. N, milhões. A representação mais simplificada é essa. Ag, normalmente a gente coloca o estado físico, sólido. Se fosse um pedaço de ferro, por exemplo, símbolo do metal, Fe, sólido aqui do lado. Todo metal é sólido? Não. A gente tem um exemplo muito importante que é o mercúrio, que é um metal líquido à temperatura ambiente. Então, quando você vê lá o símbolo do ouro, por exemplo, com sólido aqui do lado, eu não estou dizendo um átomo de ouro, eu estou dizendo que tem uma estrutura
muito grande, com muitos átomos de ouro, e aí eu não posso contá-los, eu represento simplesmente com o símbolo e o estado físico. É assim que a gente representa a ligação metálica, certo? Os metais nem sempre vão formar estruturas puras, né? Substância que só tem um tipo de átomo. Na verdade, o que é mais comum é que os metais se misturem entre si e a gente tem a formação das ligas. Então, toda vez que eu tenho lá cobre com ferro, ouro com prata, metais misturados, a gente vai chamar de liga. A liga metálica é uma união de átomos metálicos, às vezes tem elemento não metálico no meio, depois eu comento sobre isso, mas ligas metálicas são misturas de átomos de metal formando uma ligação, né, que forma retículo cristalino e tudo mais. Exemplos de ligas, de misturas de metais. O ouro branco, e aí eu coloquei, né, na segunda coluna a porcentagem aproximada de cada metal. Então, o ouro branco, ele tem 90% de ouro, mas ele também tem outro metal. A gente tem ali esse PD ao paládio, certo? Para que que usa? Principalmente para joias. A gente tem a solda, que é uma mistura de chumbo com estanho. A gente tem o latão, o bronze. Então, tem vários exemplos aí de mistura de metais e o uso, né? Onde eu encontro esse material, ok? Propriedades de metal. Gente, muitas, tem muitas propriedades. Não precisa se preocupar em decorar. Algumas são intuitivas, a gente já conhece, ó. Metal, maior parte deles costuma ter brilho, né? Lembra lá do brilho do ouro, da prata. Metais têm brilho. Alta condutividade térmica e elétrica. Metal conduz muito bem calor e eletricidade. Vou fazer um fio, vou fazer um condutor, vou usar um metal. O ponto de fusão e ebulição dos metais também costuma ser alto. Em geral, a gente tem exemplos, como eu mostrei agora há pouco do mercúrio, que é líquido a temperatura ambiente, tem o galho, que é um outro metal que só de ficar em contato com a nossa mão, por exemplo, ele já começa a amolecer. Coloquei exemplos ali. Então, a maioria dos metais tem ponto de fusão e ebulição altos, mas existem exceções. Bom, os metais também são maleáveis, eles podem ser transformados em lâminas, eles podem ser moldados. A ductibilidade, que é a possibilidade de se transformar em fio, né? Eu não consigo fazer um fio com qualquer material, mas com ouro, com prata, é comum fazer fios. E resistência à tração. Isso é importante porque eu quero fazer um cabo, um material bem resistente, normalmente eu escolho um metal. E por fim, vamos comparar. E aí eu vou explicar por que eu não falei de propriedade de substâncias moleculares. Nesse quadrinho aqui, eu tenho os três tipos de substância, ó. Tenho a iônica, a molecular ou covalente e a metálica. E a gente vai falar das propriedades mais comuns. Por exemplo, substância iônica tem ponto de fusão e ebulição alto. Qual é o estado físico? Bom, nas condições ambientes, sempre vai ser sólido. Agora vamos para a condução de corrente elétrica. Se o composto iônico ele estiver no estado sólido, ele não conduz corrente elétrica. Mas se estiver no estado líquido, conduz. Nesse caso, ainda tem uma terceira possibilidade. Ele pode estar dissolvido em água e também conduz. Lembra lá atrás, em solução aquosa, conduzia. Quando a substância é molecular, o ponto de fusão e ebulição, aqui está como baixo, mas eu vou dizer a verdade, ele é relativamente baixo quando comparado aos compostos iônicos. Mas a gente tem substância sólida, líquida e gasosa, então as temperaturas de fusão e ebulição podem ser altas, podem ser muito altas, podem ser muito baixas, então a faixa de variação ali é enorme. A gente encontra as substâncias covalentes em todos os estados físicos. A gente tem lá, por exemplo, açúcar é covalente e é sólido. Nós temos a água que é líquida. Nós temos o gás carbônico, o gás oxigênio, enfim, todos os estados físicos são possíveis. Não conduzem corrente elétrica nunca, nem no estado sólido, nem no estado líquido, nem gasoso, não conduz.
E essas são características mais gerais. Agora, substâncias moleculares, gente, são muito variadas e aí é difícil definir, né, quais são características próprias. E aí a ligação metálica, substâncias metálicas. Maioria tem ponto de fusão e ebulição altas, acabei de mostrar no quadro anterior. São praticamente todos sólidos a temperatura ambiente, com exceções. Conduz corrente elétrica sempre no estado líquido e no estado sólido também. No estado gasoso, gente, raramente você vai ter oportunidade. Eu, por exemplo, nunca vi um metal no estado de vapor. Mas como a gente sabe da existência dos elétrons livres, muito provavelmente vai conduzir corrente elétrica também. Ok? Esse quadro é bem importante. A comparação entre características aqui é importante saber. Botei uma tabela para, né, lembrar que na hora de estudar tem que olhar a tabela. Pode ser uma mais simples ou pode ser uma colorida, com mais dados, com mais informações. Tem um monte de tabela útil aí na internet. E é isso. Bora fazer exercício. Vou colocar a listinha com gabarito e vamos fazer um plantãozinho de dúvida para ajudar vocês com qualquer problema que tiver, ok? Bons estudos!